Esse assunto vai fazer você realmente compreender o tamanho do engano que você talvez ficou muito tempo na sua vida, ou que ainda está. Preste muita atenção. Muitas pessoas acham que creem no verdadeiro Salvador. E o que mais importa na sua vida é o quê? Para onde você vai depois daqui? Se a sua esperança é só nessa terra aqui, meu irmão, esqueça tudo. Agora, se você tem sua esperança na vida eterna, naquela que somente é capaz de te dar, então preste muita atenção nesse vídeo, porque já imaginou se você está crendo na divindade errada, num Salvador errado? Pois é. A maioria das pessoas creem em algo ou alguém que na verdade não é o verdadeiro. E elas nem fazem ideia disso e acham que creem no verdadeiro. E aí? E quando você chegar diante do dia do julgamento e encontrar o verdadeiro, ele pode dizer sim para você: mas eu nunca fui aquele que você creu a vida toda. Você acreditou em outra coisa, que não era eu. E essa outra coisa, ou outro alguém, é muito mais sutil do que você pode imaginar. E é agora que nós vamos entrar aqui. Então olha só. O Salvador das pessoas do mundo, Salvador entre aspas, porque não salva ninguém, ele é o Jesus Cristo do arminianismo. Do arminianismo. O que é arminianismo? Arminianismo é uma seita e um compilado de doutrinas heréticas, condenatórias e blasfemas, que muitas pessoas fazem parte disso sem saber. Ou algumas fazem parte disso sabendo, mas não acham que é herético. Acham que é a verdade. Algumas ainda dizem: sou arminiana, sou arminiano. Só que o problema não é esse. O problema são as pessoas que nem sabem dessa nomenclatura toda aqui, mas são arminianos na essência. Porque o que define você como arminiano é o que você crê. Então, se você acredita nas doutrinas que eu já refutei aqui nos vídeos passados, infelizmente você é arminiano ou até mesmo pelagiano e não crê na divindade verdadeira. Quais doutrinas, Rômulo? De que você está falando? Pois é. Aqui, ó. Eu já fiz uma playlist completa com muitos vídeos sobre as doutrinas salvíficas. Sugiro que você assista todos esses vídeos primeiro. Tá? Expiação, a graça, a predestinação, todos esses vídeos, o livre-arbítrio, depravação total, todas essas coisas você tem que compreender primeiro, porque se você estiver errado, quanto a algumas dessas doutrinas, pode ser que você aí não creia na divindade verdadeira e nem no Salvador verdadeiro. Então olha só, vamos lendo para você ir compreendendo, é o único jeito, não tem outro. Olha só então, preste muita, mas muita atenção. Esse falso Messias, ele é extremamente perigoso porque aparenta ser o verdadeiro Salvador. De muitas maneiras. Olha só. Afirmam que ele é o verdadeiro Deus, primeiro ponto. Segundo, igual ao Pai e ao Espírito. Dizem que ele morreu na cruz para salvar pecadores, que salva somente pela graça, sem as obras do ser humano. Isso é o que eles dizem que é. Mas pera um pouco. Muito cuidado. Este Messias do arminianismo, ele não é o Salvador da Bíblia, você já vai ver por quê. Ele não é o verdadeiro. Por quê?
Primeiro ponto. O salvador do arminianismo, olha só como é que ele é, o falso. E você pode crer nesse falso, olha só. Ele ama individualmente a todas as pessoas do mundo inteiro, no mesmo nível, sem exceção, e sinceramente deseja a sua salvação, ou seja, a salvação de todos, sem exceção. Aí você pode estar se perguntando assim agora, nossa, Romulo, mas esse é o Salvador que eu creio. Ele ama a todos, quer salvar todos. É isso que a Bíblia diz? O Salvador da Bíblia decididamente ama e deseja somente a salvação daqueles a quem o Pai escolheu incondicionalmente para a salvação. Base bíblica. Salmo 5:5, que lá diz que ele não ama todos sem exceção. Leia lá, ele aborrece o fraudulento. 7:11, se ira todos os dias. Se ira com quem? Por quê? 11:5, Mateus 11:27, João 17:9 e 10. O que diz João 17:9? Eu rogo não pelo mundo, mas somente por aqueles que tu me deste, porque são teus. Ele não rogou pelo mundo. Ele não quer salvar o mundo todo, sem exceção de pessoas. Abacuque 2:47, 13:48, Romanos 9:10 a 13. Não eram os gêmeos nascidos, nem tinham feito bem ou mal, praticado nenhuma obra, para que o propósito do Criador quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Portanto, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas do Criador usar sua misericórdia. Romanos 9. Ele não quer salvar a todos. Verso 21 a 24. Efésios 1:3 a 4, que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos separados e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou, conforme o beneplácito da sua boa vontade. Está entendendo a diferença aqui? Isto é Bíblia, meu irmão. Se você tem a sua Bíblia, e abra nesses textos e confira você mesmo em quem você está crendo, porque isso muda tudo. Isso muda tudo, eu já vou explicar. Enfim, já expliquei por que muda tudo, né? Nos vídeos passados, assista. Aqui é só um complemento. Então, olha só. Palavra mundo de João 3,16. Já falei aqui que é cosmos, refere-se a um monte de coisa. Mas aquele texto lá está falando dos que creem. E quem é que vai crer? Só o eleito. A fé é um dom, não é uma opção. Efésios 2:8-9. Degahare estes meni diapisteos que tutu que seutodoron o que servo, não me diz. Então, assim, veja. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. A fé não vem de vós. É dom do Criador. A salvação não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Entenda de uma vez por todas. Vamos continuar. Segundo ponto, o salvador do arminianismo, que é esse que você pode crer, ou estar crendo, oferece salvação a todos os pecadores e faz tudo o que está a seu alcance para salvá-los. Ele está implorando, ele morreu por todos, ele tenta alcançar todos, não sei o que. Pergunte isso aí para todos os povos na antiga aliança, as quais o Criador não salvou, não quis, não levou salvação para eles, não pregou para eles, não se revelou a eles, só para Israel. Então, se você crê que ele oferece salvação a todos, rasga da tua Bíblia toda a antiga aliança, porque ele só escolheu Israel. Mas sua oferta e poder às vezes são frustrados, porque muitos se negam a vir a ele. Ele se ofereceu a todos, esse Salvador, morreu por todos. Só que daí, quando ele vai tentar te chamar, o ser humano assim é aquele oposto de soberba, fala assim, não, tu quer, mas eu não quero. Minha vontade, meu livre-arbítrio tem que falar mais alto que a tua soberana vontade. Parou para pensar nessa blasfêmia? Isso é blasfêmia. As pessoas são blasfemas e nem se dão conta disso. Se negam a vir. Ele quer. Os planos dele ele já fez. Eu quero salvar o fulano lá.
Não, mas agora vamos esperar se o fulano vai atender o chamado, porque a salvação é por méritos. Eu sou arminiano. Converta-se, seu ímpio. Você que ensina errado. O dia do julgamento, eu não queria estar no teu lugar. O Salvador da Bíblia, ele eficazmente chama os eleitos e soberanamente os salva, e nenhum deles se perderá. Está em Isaías 55:11, em João 5:21, 6:37 a 40, 10:25 a 30. As minhas ovelhas me ouvem. Eu as chamo, elas me ouvem, atendem minha voz, e de maneira nenhuma lançarei fora. Da minha mão ninguém pode arrebatar, da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E aí? Que negócio é esse de negar, de perder a salvação? As ovelhas ouvem, quem não ouve é bode. 17:2, João 17:2, Filipenses 2:13. Porque o Criador quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja, não é alcançar a salvação, obter a salvação, é desenvolver a salvação. Quem dá a salvação é o Pai. Efésios 2:8-9. Dom do Criador, presente, dádiva. E Tiago diz que todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Portanto, não vem de você. Não é a sua vontade, é a dele. Perceba a diferença? São outras divindades. Não é a mesma pessoa. Terceiro ponto. O salvador do arminianismo, Salvador, né? Não pode regenerar nem salvar um pecador sem que primeiro este se entregue ao Messias com o seu livre-arbítrio, com o qual podem decidir aceitar ou rejeitar o Messias. Esse livre-arbítrio não pode ser violado pelo Messias. Interessante, né? Ou seja, a maioria das pessoas pensa isso aí, cuidado. Se você crê que esse aí é o seu Salvador, você está lascado e condenado, meu irmão. Ah, ele não pode te regenerar, então, se você não aceitar primeiro com o seu livre-arbítrio? Primeiro, que livre-arbítrio? Que livre-arbítrio você tem? Você consegue resistir à sua própria vontade de não pecar? Aliás, de pecar? Você consegue escolher não pecar? Consegue resistir à sua própria vontade de querer pecar? Então fica sem pecar um dia, 2, uma semana, um mês. Consegue? Não, não consegue. Deixa de ser hipócrita e mentiroso. Ninguém consegue. Somos criaturas pecaminosas. Põe-se no seu lugar. Reconheça que você precisa, por isso que você precisa de arrependimento. Você precisa de arrependimento, precisa de fé. Você vive pecando. Romanos 7. O mal, o apóstolo Paulo falando, que eu não quero fazer, acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. Que livre-arbítrio Paulo tinha. Encontro em mim a lei, nos meus membros, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que habita em mim. Que livre-arbítrio. Esqueça a heresia. Isso é satanismo puro. Fazer a própria vontade, daí que veio o livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio. Faz o que quiser sem lei, é isso aí. Então, pessoal, veja, esse é o Salvador da maioria das pessoas, que não salva ninguém. Vamos ver o Salvador da Bíblia aqui. Olha lá como é que ele é. O Salvador da Bíblia soberanamente regenera o pecador eleito à margem de seu arbítrio. Ou seja, não tem nada a ver com o arbítrio aqui. Porque nunca foi livre. Você não tem livre. Você tem arbítrio. Capacidade de escolha dentro do limite da nossa natureza caída e corrompida pelo pecado. Você faz escolhas, mas não são livres. Porque sem a regeneração, o pecador morto espiritualmente, Efésios 2, não pode escolher Messias. Você está morto em delito e em pecado, fazendo a vontade da carne, por natureza filho da ira, como também os demais. Efésios 2, 1-5. A fé não é uma contribuição do ser humano, entenda isso. Para a sua salvação, você não exercita nada, não coopera nada, não colabora em nada para conseguir a salvação. Mas sim é uma dádiva do Pai que parte em seu resgate. Como eu expliquei antes, isso está em João 3,3, 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido.
verso 65, 15, 16, Romanos 9, 16, Efésios 2:1, estando mortos em delitos e pecados, acabei de falar, 8 a 10 também, Efésios 2, 8 a 10, já falei antes, inclusive o texto em grego, pela graça só mediante a fé, não vem de vós, é dono do Criador, não vem nada só para que ninguém se glorie. A salvação, você não tem como colaborar em algo para... Então, isso seria meritocracia, mérito próprio, salvação por obras, por mérito, religião dos méritos, e é isso que esses caras estão pregando aí, heresia, levando as pessoas para condenação, querendo uma parcela da glória que pertence ao Pai. Filipenses 1:29, e aqui deve ser Hebreus 12:2, mas acho que o texto está errado. Então, perceba a diferença. São outras pessoas. Você pode estar crendo numa divindade falsa. Quarto ponto, vamos avançar. O Salvador do arminianismo morreu na cruz por todo o mundo e assim tornou possível a salvação para cada pessoa. Tornou possível, não salvou ninguém, só tornou possível. Sua morte, a não ser pela escolha por parte do homem, não foi suficiente para salvar realmente. Porque muitos homens, por quem ele já morreu, estão perdidos. Morreu por todos, mas não salvou efetivamente ninguém. Porque ainda cabe o homem aceitar. É como se, eu já expliquei aqui nos textos passados, né? É como se você pegasse João 19, verso 30 e dissesse assim: está quase consumado, o Messias falou, só falta o ser humano aceitar. Não é isso que o texto diz. O texto diz, o Messias falou, está consumado, está pago, não possibilitou nada, não proveu, ele eficazmente pagou a dívida, ele se trocou no teu lugar. Você tem que entender que o sacrifício dele não foi por todo mundo. Porque se fosse, todo mundo seria salvo. Eu já expliquei isso nos vídeos sobre expiação limitada, então tem que assistir lá para você compreender. Ele eficazmente justificou. Acabou. Os eleitos vão crer, porque ele assim quer. A fé vai ser dada a eles. Isso não vem de você. Você vai perseverar, tem que perseverar. Nunca foi dito o contrário. Mas esse perseverar é porque você já foi escolhido. Só o escolhido persevera. Os outros não conseguem. É isso que a Bíblia diz, porque o Salvador da Bíblia, o que acontece? Morreu somente pelos eleitos, conquistando assim eficazmente a salvação para todos aqueles por quem ele morreu. Sua morte foi uma satisfação vicária que eficazmente quitou a culpa de seu povo eleito. Está em Lucas 19:10, João 10:14 a 15, 26, Romanos 5:10, Efésios 5:25, de novo HIF 9:12, deve ser Hebreus. E 1 Pedro 3:18. É interessante que eu corrigi esse texto aqui, mas algumas letras ficam falhas. Então perceba. Eu já expliquei aqui os vídeos sobre expiação. Para você compreender bem isso, tem que ver lá sobre expiação. Porque o que ele fez foi a paga eficaz. Você tem que entender que ele quitou a dívida. E se ele quitou a dívida de todos, todos deveriam ser salvos. Logo, ele não quitou a dívida de todos. Ele quitou a dívida do seu povo, é o que a Bíblia diz. Então muitas pessoas estão pregando universalismo sem nem saber. Triste, né? E infelizmente as pessoas estão crendo numa outra espécie de divindade. Quinto, o salvador do arminianismo, ele perde a muitos do que salvou, porque não continuam na fé. Assim, quando ele lhes dá a certeza da salvação, como dizem, essa segurança não está baseada em sua vontade e poder, mas na escolha do ser humano quando aceita ao Messias. É aquela coisa, né? Salvou. O ser humano pecou, perdeu a salvação. Aí se arrepende, salvou de novo. Aí perdeu a salvação, pecou. Blá, blá. Vai e vem. Não salva, não garante salvação de ninguém. É uma coisa. A pessoa está lá, quando vê no fim da vida lá, perde salvação. O Criador não é um tolo, o Espírito não é um tolo que está lá escrevendo e apagando. Inclusive eu já fiz vídeo aqui sobre o livro da vida, esse riscar, já foi tudo explicado, tá?
Então, esse é o salvador do arminianismo, que não salva ninguém, que não garante a salvação de ninguém, porque perde as suas ovelhas, salva entre aspas, entendeu? E o ser humano é que tem que continuar na fé, aquela coisa, ó, a salvação eu tenho que contribuir. Gente, isso é sinergismo, isso é heresia, isso é arminianismo, pelagianismo. Isso não tem nada a ver com o evangelho da graça, porque já não é graça, isso é você que tem que fazer, então é você que tem que se salvar. Então você não precisa de nada. Infelizmente é isso que as pessoas estão crendo, pessoal. É lamentável, por isso que eu estou dizendo. As pessoas estão indo para o lago de fogo, crendo em outra pessoa que não é o Messias. O que é o Salvador da Bíblia? O Salvador da Bíblia, ele preserva o seu povo escolhido de tal maneira que eles não podem perder sua salvação, sendo que ele mesmo preserva até o fim. Ele nos preserva pela soberana eleição, pela vontade do Pai, pelo poder da sua morte vicária e pelo grandioso trabalho de seu Espírito. Está em João 5, 24, 10, 26, 29, Romanos 8, 29 e 30. Pô, aqui eu já expliquei sobre esse texto, né? Porque aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É uma ordem inquebrável, que os predestinados serão glorificados, não tem como quebrar isso. Predestinou antes da fundação do mundo, glorificou. Vai ser salvo. Não tem como perder a salvação. Entenda. Se você já foi salvo, você já foi justificado. Como é que você vai perder a justificação se os justificados são glorificados? Acabou. Arminianismo feio. É simples. Próximos textos lá. Também em Romanos 8, 35 a 39, 1 Pedro 1, 2, 5, Judas 24, 25. Todos esses textos estão falando da soberana obra do Pai em realizar tudo, em garantir tudo, desde o início até o final da salvação. Então, veja. Como podem ver, há um salvador, entre aspas, no arminianismo e um salvador da Bíblia. Podem parecer iguais à primeira vista, mas eles são muito diferentes. Um é falso e o outro é verdadeiro. Um é débil e sem esperança. Inclina-se ante o soberano livre-arbítrio do ser humano, mas o outro é Senhor, que reina, que decide o que lhe compraz e soberanamente cumpre a sua vontade. Esse texto todo aqui é de Stephen Hooke, o Cristo do arminianismo. Ele usou Cristo aqui, né? Porque infelizmente ele ainda usa esses termos equivocados. Vou fazer o que agora já é essa. Então o que acontece? As pessoas têm que entender que esse Salvador que as pessoas creem, ele é muito parecido com o verdadeiro, mas não é o verdadeiro. É aí que está o problema, pessoal. Em quem você está crendo? Você está crendo na divindade verdadeira? A divindade verdadeira pode ser totalmente diferente do que você está crendo. Quem é? Tá entendendo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Bom, pessoal. Próximo vídeo, textos bíblicos sobre a soberania divina. Então não perca no canal do Romulo. Compartilhe, deixa o like. Grande abraço, fique na paz.